Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante aqui. Vamos falar um pouquinho sobre yoga. Yoga ou yoga, daqui a pouco a Jorge vai me corrigir aqui qual que é a nômina correta, como falarmos corretamente. Então eu trouxe aqui a Jorge para falar um pouquinho sobre o assunto, para a gente aprender juntos sobre o assunto. E vamos falar um pouquinho sobre tanto o yoga da maneira geral, mas também sua aplicação na endometriose, na saúde da mulher. Jorge, obrigado por estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui e a gente poder desfrutar desse momento juntos. E eu queria que você começasse se apresentando. Obrigada, eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui contribuindo aí com essa filosofia maravilhosa. Eu sou a Georgia Carvalho, sou formada em yoga, com pós-graduação pelo IEP, também a chancela da Índia, né, de uma universidade na Índia. Eu pratico yoga, sei lá, ao longo da minha vida, já nem sei quantos anos. Deve ser uns 18 anos, um vai. pouquinho, Né? Ao por longo aí. da vida, né? Eu imagino uns 18 anos. E eu falo que o yoga, ele é um estilo de vida, né? O yoga, ele é um modo de você viver e é um caminho sem volta. Porque a partir do momento que você experimenta os benefícios, você percebe o quanto aquilo te faz bem, né? Então, o yoga, ele foi me levando para outros caminhos, né? Então ele me levou para a psicologia e aí tem uma longa história por trás disso, uma história muito interessante. E a gente vai chegar nisso aí também, acho muito legal. Conte então um pouquinho do que te levou ao yoga. Como você começou no yoga, como foi esse desenvolvimento, quem te apresentou, enfim, Sim. tudo isso. Eu trabalhava no mercado financeiro, uma vida alucinante, né? E procurava alguma coisa para me acalmar. Já desde criança, desde bem mocinha mesmo, eu já me interessava, porque eu sempre tive um temperamento, uma personalidade assim que buscava a quietude, né? Então, eu comecei a praticar entre idas e vindas. E quando eu tive a minha primeira gestação, foi quando eu senti necessidade mesmo, porque aí os hormônios estão aflorados, né? E aí eu tive essa primeira experiência mais regular. Foi maravilhoso. A minha filha nasceu, eu continuei ali no mercado financeiro por mais uns 2 anos. E a partir daí eu nunca abandonei o yoga, né? Hoje ela já está com 18 anos. O meu segundo filho nasceu também. Durante a gestação dele, eu consegui praticar bastante. E com isso eu acho que eu fui cada vez mais vendo esses benefícios, percebendo quanto o yoga ia me fazendo bem. E até hoje, e aí quando veio a pandemia, eu já tinha saído do mercado financeiro e resolvi estudar um pouco mais, com mais profundidade, conhecer a filosofia do yoga. Estive na Índia por 20 dias, entendendo como que era isso, né? Fui com o meu grupo, o grupo que a gente estava estudando. E é tudo muito rico, né? Porque você conhece o outro lado, né? Você passa a entender as pessoas que convivem com essa prática aí há mais de 5.000 anos. Então, eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Mas nessa época você já estava se formando em yoga ou você estava ainda como uma praticante de yoga? Quando eu fui, eu estava como uma praticante, fazendo curso de formação. E aí eu voltei, fiz mais um ano de pós-graduação. O que te levou a mudar de uma praticante para formação em yoga, propriamente? Eu senti a necessidade de conhecer a filosofia, de saber o que amparava ali as práticas. O yoga, e aí eu descobri, né? O yoga, ele tem várias sendas, né? Ele tem vários caminhos, né? O yoga pré-clássico, clássico, o yoga moderno, o yoga contemporâneo. E o yoga ocidental, né, que é bem diferente do que praticam lá fora. Então aí eu sentia essa necessidade. Poxa, Hatha Yoga, o que é Hatha Yoga? Ha é lua,
Tá é sol. Então, o que é essa união de lua e sol, né? Lua significa mente, sol energia. E aí, juntando as duas, um yoga espiritual. Então, eu senti a necessidade de entender, porque existia naquela época ainda um tabu grande em torno do yoga, como se fosse uma religião, algo muito místico. Eu já tinha a minha religião, né? Não é que eu deixei a minha religião e fui seguir o yoga, uma outra religião. Não tem nada a ver isso, né? Obviamente que o hinduísmo, muito praticado pelos indianos, sim, lá eles têm uma conotação mais voltada para essa parte espiritual. E existe aqui no Ocidente também alguns tipos de yoga que amparam, que tem como respaldo essa parte da espiritualidade, né? E os outros componentes também. E me corrija se eu estiver falando bobeira, mas pelo que eu entendi, por exemplo, eu fiz karatê quando eu era novo, mas existem diversas escolas de karatê, né? Sim. E assim como jiu-jitsu, por exemplo, que é mais famoso, assim, tem o jiu-jitsu brasileiro, né, que a família Gracie levou para o mundo inteiro, e tal, e ele é um pouco distinto do jiu-jitsu convencional. Quando você se forma em yoga, você se forma em todos os yogas ou você se forma em um tipo específico de yoga? Exatamente. Você se forma na filosofia do yoga, naquela escola que você escolheu. Perfeito. Tá? Então, assim, existe os textos tradicionais do yoga. Mais comum aqui no Ocidente é o Yoga de Patanjali. Ele tem 8 aspectos que você deveria seguir para você atingir o samadhi, né, que eles chamam, que é a iluminação, que é a consciência plena. E isso envolve a parte tanto corporal, física, como a parte mental. Além de os aspectos éticos, né? O seu estilo de vida. Então, a forma como você convive, se relaciona, isso faz parte do yoga que você aprende. Então, existem vários tipos de escolas. Tem, por exemplo, o Iyengar, que é uma escola específica de um tipo de yoga, e você se forma naquele estilo de yoga. E aí tem várias outras, vários outros escola? nomes. É o Hatha Yoga, eu sigo o Hatha Yoga, sim, que é o tradicional. E se você pudesse... Você não vai conseguir falar isso num podcast, mas a gente vai tentar resumir para tentar entender um pouquinho a filosofia do Hatha Yoga, para justamente tentar esclarecer e mudar, às vezes, tipo, um preconceito do místico, tá? A gente tentar entender um pouquinho o que é. Se você pudesse resumir o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é o yoga mais comum aqui no Ocidente, né? Ele tem... de acordo com Patanjali, ele está dentro dessas oito práticas, vamos dizer assim. 5 são externas e 3 internas, vamos dizer assim. Dessas 5 internas, a gente pode considerar yamas e niyamas, que são preceitos éticos. Então, como você não mentir, não roubar, né? São algumas questões que você segue em relação ao outro. Tem as práticas, e aí são os asanas, que são chamadas as posturas, que é por onde entrou o Hatha Yoga aqui no Ocidente, vamos dizer assim. Os pranayamas, que é a questão da respiração, que é extremamente importante. Pratyahara, que é como se fosse uma retração dos sentidos, então é você silenciar o seu ego. E aí você entra para as 3 questões mais internas, que é a concentração, a meditação e o samadhi, que seria a consciência plena. Então, assim, isso foi muito resumido. E é um estilo de vida. É um estilo de vida, É uma forma de você viver. Eu digo que, assim, o yoga é uma forma de você... O objetivo final é você acalmar a mente, é você conseguir controlar o ego, controlar os excessos, né? Perfeito. Preza por equilíbrio. Todo mundo sabe que o yoga significa união,
né? E essa união, não existe essa dicotomia de corpo-mente. É você estar presente no momento presente, é você ter consciência dos seus atos, né? É prezar pelo outro e por si, é entender que à medida que você faz bem para o outro, aquilo faz bem para você também. É isso. E como que você falou logo no começo sobre os benefícios na sua vida, né? Na sua saúde, provavelmente. Uhum. O que diz o yoga e sobre eventuais benefícios na saúde? E você pode discorrer tanto saúde feminina, cardiologia, neurologia, o que for, quanto como que começaram a surgir essas pesquisas para comprovar efetivamente esses benefícios? Tá. A gente hoje ainda é bem limitado em termos de pesquisa, né, de evidências mesmo comprovadas em torno dos benefícios do yoga. Aqui no Brasil a gente tem uma pesquisa da Unicamp, que foi feita com mulheres, né, inclusive para casos de endometriose, e aí foram 2 grupos e houve sim uma diferença, mas no que se refere à percepção de dor, né? Percepção, a como elas passaram a se relacionar com a questão de cada uma relacionada à dor, a redução de estresse, a redução da ansiedade. Então, é uma pesquisa bem interessante. Existe também uma semelhante em uma faculdade Patanjali lá na Índia. Eles também fizeram com 41 mulheres durante 3 meses. Elas praticavam yoga 6 vezes por semana e, assim, os mesmos resultados, assim, né? Baixa de estresse, lidaram melhor com a dor, porque a pessoa, ela passa a se autoconhecer, né? E aí ela passa a perceber o que faz bem, o que não faz, como lidar. Para mim, hoje em dia, o que evidencia mais é a questão de, a partir do momento que você movimenta o seu corpo, que você pratica o yoga, dentro daquelas posturas que tem um fundamento, aquilo vai acalmar sua mente. E aí sim a gente tem evidências, né? Inúmeras hoje evidências relacionadas à meditação, a processos de influência na própria saúde física e mental, porque vai interferir no sono, vai interferir na qualidade de vida, vai interferir na alimentação. Então, é de uma forma integral que o yoga trabalha o ser humano. Né? Não é, eu vou fazer essa. Todo mundo me pergunta: eu sou muito ansiosa, me fala uma postura de yoga. Não, a postura ela não vai te curar, né? O que você precisa fazer é ter uma frequência. Mas eu preciso fazer yoga, ficar lá no tapetinho todo. Não, yoga é um estilo de vida. Então, assim, cuida da sua alimentação, cuida do seu sono, cuida dos seus relacionamentos, cuida do seu tempo na tela, né? Cuida dos seus pensamentos, principalmente. E aquilo tudo, a junção daquilo tudo ali, você não precisa nem fazer a prática corporal todo dia. Mas se você tiver uma congruência ali de ações, aquilo vai contribuir. Aquilo já é um yoga. E não estou falando demagogicamente, sim, assim. Né? É que realmente funciona. Era uma pergunta que eu ia te fazer, porque você falou sobre o estudo lá na Universidade da Índia, sobre a prática de yoga 6 vezes por semana, né? E aí eu falei, poxa, mas a prática de yoga não é um estilo de vida, mas é a prática corporal, talvez, né? Então, talvez esse estudo seja a prática corporal 6 vezes por semana. Nesse caso específico, sim. Porque foi um trabalho específico para endometriose, né? Para pessoas com endometriose. Então, estava trabalhando muito a questão da dor. E aí o quanto... E aí também, assim, uma coisa que é muito importante a gente dizer, não é qualquer tipo de postura que a pessoa que tem endometriose pode fazer, né? Tem posturas específicas. No período menstrual, ela não pode fazer qualquer tipo de postura, justamente porque o yoga, ele
é algo para além do corpo físico, né? Então, se a gente for estudar a fundo mesmo o yoga tradicional, existem os corpos sutis. O que é isso? São corpos energéticos. É bem complexo para eu poder, né, explicar, assim, mas são determinadas posturas. Se você pratica essa postura quando você está menstruada, você pode bloquear, né, por exemplo, a região do abdômen ali. Então, você pode bloquear algum ponto energético e isso daí pode atrapalhar ao invés de te favorecer, ao invés de te ajudar, né? Eu sou bem cética, eu sou mais pelo... eu sou mais pelo... Então, vamos ver o que o corpo está dizendo, o que a mente está dizendo, vamos nas evidências. Para mim, isso funciona muito mais e a gente tem resposta para isso, né? Então, assim, eu não vou fazer uma invertida, porque muda o fluxo do sangue no momento pré-menstrual, então até entendo, e então a gente vai fazer uma abertura, porque aquilo ali vai favorecer a região pélvica, enfim. Então, eu sou mais nesse sentido. Tá. E assim, antes de entrar mais profundo na parte da saúde da mulher, a gente estava falando antes no backstage, antes de entrar no ar, sobre yoga de criança, né? Isso. Da forma lúdica que dá para trazer isso. Mas eu quero que você comente um pouco disso, mas eu também quero que você comente como funciona um adulto. Eu, por exemplo, vamos lá. Eu, Patrick, nunca fiz um yoga, tenho um alongamento ruim, consciência corporal meia boca, por mais que eu tenha feito karatê. E aí, de repente, eu vou lá... Oi, tô num estúdio de yoga do nada, né? Como que funciona? Tipo, é completamente diferente a abordagem de uma criança para um adulto. Sim. Né? Então, como que funciona tudo isso? Sabe por que é diferente? Porque a criança, ela não tem julgamento. Sim. Ela não vai se comparar com um coleguinha que é mais encurtado ou não, né? E tem outra questão, ele vai ali para se divertir, então ele desfoca. A partir do momento que a criança ela está brincando, ela está num outro mundo, né? Diferente do adulto que vai ali por uma certa obrigação, por um objetivo. Então, e além disso, obviamente, questões físicas, fisiológicas, sei lá, ele já é realmente encurtado também. Então, além da questão lúdica, porque o yoga, muitas posturas, elas são atreladas a posturas de animais, né? Então, é uma forma que as crianças, elas adoram fazer yoga porque é divertido. Além de não ter esse julgamento, elas estão ali por prazer. E elas estão ali, automaticamente, o movimento, ele tem uma influência gigantesca no cognitivo, né? Quando você mexe o corpo, a sua mente, automaticamente, ela vai focar em algo que não é o que está externo, né? Ela vai... Então, isso é fantástico. E no yoga não tem certo ou errado, não tem iniciante, intermediário e avançado. Tem o que você é capaz de fazer. De forma que você não se agrida, né? O meu professor, ele fala muito assim, é o esforço no relaxamento. É o relaxamento no esforço. Então, óbvio que tem a questão de você se desafiar, né? Essa postura é difícil, eu não consigo fazer. Sim, você vai tentar, mas você não vai se agredir. E no momento que você estiver na postura, quanto mais você relaxa, mais você avança. Você não vai se forçar, você não vai se obrigar. Então, à medida... E é a continuidade, é a frequência, é a regularidade que vai fazer você ir avançando. Como a vida, né? Sim. Então, eu acho muito... Eu gosto muito do yoga por conta disso. Assim, você se desafia, mas você não se pune por não conseguir. Pelo contrário, cada avanço é uma vitória, sabe? Cada vez que você... E somos encurtados mesmo. Isso aí. Eu, como professora de yoga, eu não faço todas as posturas. Eu não faço. E isso é libertador, assim, porque não tem
tipo físico específico. A gente tem visto bastante, né, fotos, a mídia, corpos maravilhosos, mulheres lindas praticantes de yoga. Isso eu acho que acaba afastando um pouco aquela que é, né, pessoa que tem um pouco mais de peso. E tive professores já que realmente tinham bastante peso e que fazem posturas que eu não conseguia fazer. Nossa, sério? Sério, sério. Eu jurava que, por exemplo, uma obesidade seria um fator limitante. Não é, não é, não é. Que legal. E é muito maravilhoso isso, porque o yoga você só conhece praticando. Você está querendo me convencer a fazer uma aula, hein? Tô achando. E assim, a introdução do yoga numa educação infantil, por exemplo, né? Quais os principais objetivos dessa introdução? Quais os principais benefícios da criança ter esse contato desde muito jovem? Eu acho que a questão da disciplina, a criança aprender a centrar, né? A criança conseguir a introspecção. Hoje em dia a gente está muito voltado para o externo, hoje em dia estamos muito voltados para estímulos externos. E a partir do momento que a criança ela consegue perceber que ela consegue aquietar a mente depois de uma brincadeira, que aquilo ali para ela é uma brincadeira, é maravilhoso, porque ela vai perceber esse bem-estar. E isso vai acompanhá-la até a fase adulta, né? A partir do momento que ela sentar, que ela conseguir fazer uma meditação, ela vai ser favorecida, né? O yoga nada mais é do que você preparar o corpo para um estado meditativo. Tanto é que algumas escolas de yoga, elas vão preparando toda a sequência das posturas, porque existe uma sequência, né? Não é qualquer... Você faz uma flexão, tem a lateralidade, tem... Então, assim, a aula de yoga, ela é pensada principalmente para você, no final, sentar e meditar, sem que doa o joelho, sem que você sinta qualquer desconforto. Entre aspas, é um alongamento. Pode me corrigir se eu estiver errado. Mas vamos, sei lá. É um alongamento para você conseguir ficar numa posição confortável, talvez. Em partes, sim, foi isso que eu disse. Mas as posturas em si, elas vão trabalhando e o seu corpo vai percebendo. Ela vai dando, é como se ela fosse dando estímulo para o seu cérebro. Aquietar. E desacelerando e aquietar. O que contribui muito com isso são os pranayamas, que são as respirações, né? Prana quer dizer o ar vital, né? Prana quer dizer respiração. Yana quer dizer pausa. Então, o pranayama são as respirações pausadas, é o controle da respiração. É fenomenal isso daí. O que ele contribui para a autorregulação emocional, eu tenho N testemunhos, N casos assim que eu poderia contar como o controle da respiração ele te estabiliza. Isso aí tem estudos. Sim. Não, né? eu concordo. Então... Pega alguém que está com uma crise de agitação, pega um saco e começa a respirar, né? É algo do tipo também. A gente controla a quantidade de CO2 que está, enfim, tudo isso com certeza tem uma influência. Mas então quer dizer que, teoricamente, toda prática de yoga começaria com uma prática corporal / respiratória e culminaria numa meditação. Normalmente sim. E aqui, ocidental, também funciona dessa forma? Sim, no ocidental, aqui no Ocidente, principalmente começou desse jeito, né? E existem, assim, outras práticas que eles chamam de purificação,
E aí vai depender de cada escola. Purificação, que eu digo assim, purificação física mesmo, né? Eles usam gases no estômago, nas narinas. Tem você lavar o nariz também com já um aparelhinho próprio deles, que é passar água de um lado para o outro. Então, o yoga, ele tem bastante, como se fossem recursos, né? Eu queria usar essa palavra, mas no yoga acho que não encaixa muito. Mas, sim, são formas de praticar o yoga. E quando a gente vê, por exemplo, essas redes que tem várias esquinas aí, enfim, fala de hot yoga e tal, isso segue esses preceitos também ou não? Não tanto, não. E aí, o que acontece? Foram aparecendo alguns mestres, né? Antigamente, lá na Índia, o yoga ele era passado de mestre para discípulo, de forma verbal. E aí, bom, enfim, existem vários gurus que eles chamam, né? E aí cada um segue uma linhagem, cada um segue os seus preceitos. O Hot Yoga, eu não conheço profundamente, mas ele não faz parte do yoga tradicional, justamente porque, de uma certa forma, ele está burlando, está inferindo, né? Porque está ali aquecendo as articulações, né? Fica mais fácil você fazer um yoga quentinho. Mas há um risco da pessoa se machucar também, né? Porque ela vai fazer um esforço além do que se ela estivesse num ambiente com uma temperatura normal. Entendi. Mas é uma forma de fazer. Antes fazer o hot yoga do que não fazer yoga. Melhor fazer o hot yoga. Quem sabe ela vai fazer um yoga agora, nesse friozinho ainda. Mas... E você começou fazendo na sua gestação, né? Sim. Você estava comentando. E o que te levou a procurar o yoga na gestação? Eu tive diabetes gestacional. Então, eu não podia fazer muita coisa, eu fiquei muito pesada. E o yoga, ele me acalmava muito, muito. E eu fazia o yoga de solo, né? Então, você ali... E eu conheci o yoga, que eles chamam de yoga restaurativo, que é um yoga muito de permanência, né? Você fica mais tempo em permanência nas posturas. E isso me trazia muito bem-estar, físico e mental. E eu não sei, de uma certa forma, os meus filhos, hoje a mais velha já é praticante de yoga e o mais novo eu acho que também vai seguir o mesmo caminho. Então eu acho que isso tem uma explicação aí pela prática na gestação. E você acha que o yoga, fora a questão de saúde física e mental, o que teve de impacto na sua saúde? Ah, sim. Eu tinha muita retenção de líquido. Deixa eu pensar aqui o que mais. A própria ansiedade, né? Respiração curta, você aprende a respirar. Então, assim, hoje eu estou dirigindo, eu estou assistindo um filme, eu consigo perceber essa autopercepção, né? O conhecimento mesmo. Autoconhecimento. Fisicamente, nossa, foram inúmeros. Alongamento, óbvio, disposição, sono, apetite, redução de apetite, porque você começa a ter mais autoconhecimento, você vai percebendo quanto aquele alimento te sustenta, então você baixa a ansiedade, você não vai comer tanto como você come. Então é um processo, é todo um processo. Eu acho que o próprio relacionamento, né? Com isso, para mim, foi... Sabe, você pensa antes de falar. Esse eu acho que é o principal. Isso é importante, hein? Isso é importante. Esse eu acho que é o principal. E você acha que isso que foi um dos motivos que você saiu do mercado financeiro ou não? Não, eu já tinha vencido o meu prazo lá, eu acho. Mas grande parte, sim. Eu desenvolvi um pânico de voar. E eu viajava muito a trabalho, né? Isso aí foi bem ali
junto ao nascimento da minha filha, e eu tive a diabetes gestacional, tive a minha filha, desenvolvi esse pânico numa viagem que eu fui, ela era bem pequenininha, e aí eu descobri que eu tinha uma mente muito ansiosa, né? E eu precisava de algo para me acalmar, para me trazer para o meu eixo, assim. Então, a minha saída do mercado financeiro, ela veio aí ao longo de todo esse processo, né? E eu já tinha encerrado também esse meu ciclo, eu tinha começado a trabalhar muito jovem, e eu já não queria mais, já não me dava mais prazer, assim. Então, Isso é era mais algo importante, que, né? Acho que eu já tinha uma condição que eu poderia fazer essa escolha, essa opção, e aí eu optei por ficar com a minha filha, era aquela fase, e aí veio meu segundo filho, e aí eu parti para segundo ciclo profissional. boa, boa. E antes, eu vou querer falar um pouco sobre a parte da psicologia também. Acho que é importantíssimo até por entender as pessoas um pouco melhor, mais completo. Mas voltando ainda para a endometriose, e não precisaríamos ficar somente na endometriose, mas falar da saúde feminina de um modo geral. Quando a gente escreveu o capítulo do livro, né, acho que foi essa ideia também, a gente tentar mostrar aplicações práticas, né, do yoga e seus benefícios, né, nisso. Então eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso. Ah, sim. Eu acho que o fundamental do yoga, nesse caso, é a percepção, a pessoa se entender nesse processo, né? No caso, a situação física dela, né? Eu acho que o yoga ele favorece muito a questão de como ela vai lidar com a dor, né? De como ela vai e até mesmo os estados meditativos, assim, eles favorecem uma outra percepção, né? Do estado que a pessoa está. A saúde da mulher, eu acho fundamental porque quando eu falo de mente ansiosa, né, é aquela mente ruminante, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas com essa questão de multitarefas, a sobrecarga de trabalho, mais a vida em família, ou, enfim, filhos, e ter que dar conta de tudo, né? Equilibrar os pratos não é fácil. E não é. E eu acho que o yoga entra justamente aí para que ela possa se conhecer melhor, né? E a partir do momento que a pessoa se conhece, e se conhecer no sentido assim, como eu funciono mesmo aqui, né? Então, acho que é um momento ali que ela para e ela está sozinha com ela mesma, né? A gente tem uma profissional que trabalha conosco, a Ana Kemp, e ela fez uma formação em manejo do estresse. E eu vejo muito do que você está falando na fala dela. E uma coisa que ela fala, às vezes você fala, Patrick, você pode meditar lavando uma louça. Você pode meditar tomando um banho. Eu falei, cara, mas é impossível, como que eu vou esvaziar a mente, né? Mas às vezes você se concentrando naquela tarefa, você consegue esquecer um pouco o resto, né? Exatamente. O Jon Kabat-Zinn, ele tem um livro, que são tantos livros, Vivendo Caos, bom, não vou me lembrar agora, e ele tem um capítulo inteiro que ele dedica à meditação caminhada. Você caminha fazendo meditação. Eu sou apaixonada porque eu adoro caminhar, é uma das atividades físicas que eu faço regularmente. E ele fala, ele explica, ele mostra como que você medita caminhando. E é fenomenal, e é isso que você falou. Por quê? Porque a sua mente, ela vai estar focada. A intenção é essa, é onde você põe o foco da sua mente. E aí, tudo acontece. Na realidade, então, não é esvaziar a mente. Não é. E nem tentar controlar. Nem tentar controlar, porque você não vai conseguir. Porque a mente, ela mente pra gente. A mente mente, olha só essa. É tentar focar em alguma coisa. E você precisa de uma âncora. É tipo, fazer um paralelo aqui, né?
quando você vai ficar numa perna só, né? Você vai ensinar a ficar num pé só. Você fala, olha para aquele objeto e fique olhando para lá. E aí você consegue se equilibrar. Exatamente. Então talvez seja isso, você está tentando equilibrar a sua mente. É mais ou menos isso. Você vai driblar a mente, porque a mente ela é insana mesmo. Você vai tentar driblá-la. Então você vai achar um foco. Você vai dar um elemento para ela focar. E aí ela vai ficar ali. Vão passar pensamentos, lembranças, memórias. Se você tiver um foco onde você vai ancorar a sua mente, isso é meditação. E assim, a respiração é uma âncora potente, porque além de você estar concentrado, a parte fisiológica vai autorregular o seu emocional. E aí tem a questão lá da amígdala, enfim, vou entrar muito porque eu ainda não sou expert em neurociência, mas tem toda essa ligação. Então, é essa junção da concentração, desse foco e principalmente a respiração, que vai trazer o bem-estar físico, né? E mental também. Ele vai ajudar. E aí você falou que você teve a yoga te levou à psicologia. Isso. Né? Isso. Eu estou vendo aqui um dos maiores benefícios físicos são decorrentes dos benefícios mentais, talvez, que o yoga te dá. Sim, sim. Né? Eu acho que a gente está ganhando dos dois lados, tanto físico quanto mental, né? A prática física, por exemplo, o equilíbrio. Pessoas idosas. O meu TCC da psicologia é sobre longevidade, bem-estar e o papel do psicólogo junto às pessoas idosas, né? E aí entra uma perninha aí do yoga, obviamente, do quanto essa prática é benéfica ao longo dos anos. E a gente pode dar um exemplo do professor Hermógenes, que foi o precursor do yoga no Brasil. Ele começou a praticar yoga aos 40 anos de idade. Né? Ele teve uma doença, enfim, e ele começou com a respiração aos 40 anos e se tornou aí, bom, ele tem vários livros. Eu comecei a conhecer o yoga, literatura de yoga através dos livros dele. Ele tem um livro de yoga para nervosos. Então, assim, o benefício eu acho que é tanto para o corpo, né, quanto para a mente. E aí, quando eu digo isso, assim, e você havia perguntado quais eram os benefícios, né, que eu via para o corpo, eu acho que essa questão do equilíbrio. Eu conheço uma senhora, ela tem 99 anos, ela pratica yoga até hoje. É mãe de uma amiga minha, 99 anos. Gente. É incrível, é incrível. E aí vai dizer que não, que também não trouxe benefício para a mente? É lógico que trouxe. Com certeza. Cognição, memória, sabe? Hoje, os três itens, né, que contribuem bastante para Alzheimer é a falta de sono, se não me engano, vou falar besteira, mas se não me engano é a insônia, a falta de atividade física. E o terceiro vou ficar devendo. Mas é isso, né? O corpo ele está integrado, não é uma coisa só. E por isso que o yoga é tão benéfico, assim, porque além do corpo físico, a mente, e está tudo junto. Tem estudos recentes, né, falando de longevidade justamente, que a atividade física ela libera substâncias que vão ajudar Sim. muito na manutenção da atividade cerebral, né? Exatamente. Então, quando a gente fala não só em Alzheimer, mas em demência de um modo geral, Exatamente. talvez uma das coisas mais fáceis de se colocar em prática é justamente a atividade física, né? Então, a gente se movimentar, e a atividade física não é necessariamente fazer uma maratona, né? Como todo mundo pensa, é o andar, o caminhar, né? O se movimentar. É isso aí. O Dr. Drauzio Varela fala,
Se você não tem meia hora no dia para fazer, para caminhar, para correr, para fazer alguma coisa. Exato, exato. Acho que por isso uma coisa tão interessante para idosos também é ter um animal de estimação, né? Sim. Ou porque, entre aspas, obriga a uma caminhada diária, Sim. obriga a se movimentar para poder cuidar, para limpar um xixi, um cocô, alguma coisa. E a cognição, porque fica com aquela atenção voltada para aquilo também, exato. né? E eu acho que é fundamental a gente conseguir entender que o corpo é tudo interligado, né? Então não adianta a gente pensar, eu vou na academia só para ficar com o abdômen tanquinho. Não é isso, né? É para além da estética, Exato. né? É saúde, é longevidade. A gente fez várias pesquisas e é incrível, assim. O mundo, eu acho que a consciência, eu acho que ela está aflorando, sabe? As pessoas estão mais dispostas, estão mais... Mas, por outro lado, tem a questão do estresse, da vida corrida, né? Da produtividade, de ter que estar fazendo algo a todo momento. Isso acaba com o ser humano. Até para crianças, a gente fala, né, sobre... hoje em dia, com telas e desenhos que duram 2, 3 minutos... o pico de serotonina fica o tempo inteiro, né? Então o ócio criativo é importante para as crianças também, né? Então a gente tirar esse tipo de estímulo é importante também, né? Então é isso que você falou, a necessidade de querer produzir o tempo inteiro, na verdade não traz benefícios, traz malefícios, né? A longo prazo, sem dúvida alguma. E eu queria que você tentasse me explicar então também o caminho que te levou do yoga para a psicologia. Isso é muito legal. Eu estava fazendo ali os cursos de yoga, já a formação, e ainda não tinha feito, acho, a pós-graduação. E muitas amigas, e foi ali no período da pandemia, muita gente vinha conversar comigo. Estou com um assunto assim, será que o yoga pode me ajudar? Tem uma questão, sei lá, às vezes era uma questão física e quando você ia perceber tinha um emocional por trás, tinha um psicológico por trás, uma questão de relacionamento, que, sei lá, uma artrite. E eu conversava o que eu sabia, eu indicava, eu cheguei até a dar aula para algumas pessoas, mas aquilo começou a me incomodar porque não era uma questão de cura, que o yoga fosse curar. Eram questões psicológicas, questões internas, e aí aquilo ficou aquela luzinha ali, sabe, acendendo. Poxa, isso é caso para psicologia. Eu brinco que eu fiz o meu laboratório ao longo da minha vida, né? Porque eu desde bem nova, sei lá, desde bem jovem, 20 anos, eu comecei a fazer terapia porque eu gostava. Eu tinha curiosidade com a mente humana, eu queria saber como funcionava, eu queria saber como era a psicologia. E eu passei aí por 5, sei lá, abordagens da psicologia com terapeutas diferentes, psicólogos diferentes. E aí, num belo momento, eu estava terminando, eu já tinha terminado aí a pós-graduação e estávamos na pandemia. Eu falei, e agora? Eu preciso arrumar alguma coisa, apesar de amar ler, mas meus livros já tinha lido tudo que eu queria. Eu sempre gostei muito de estudar, né, de ir atrás. Eu falei, eu vou fazer psicologia. E eu não me esqueço, porque comentei com umas pessoas, outras, aquela cara meio torta, assim, mas agora? Mas como assim? Eu brinquei com uma amiga, porque mesmo que eu me forme mais velhinha, é uma profissão que eu posso fazer sentada. E as pessoas olham, você sentar, ainda mais praticante de yoga, como assim? E foi assim, eu entrei, comecei, meio que na curiosidade. Eu quero entender como funciona isso e me apaixonei logo de cara. Assim como o yoga, né? Acho que elas, para mim, foi um complemento, sabe? Eu realmente, o que as pessoas procuravam não era aula de yoga, era terapia. E hoje, o que você acha que você consegue juntar dos dois? Sim, principalmente para o público feminino e para as pessoas idosas, né? Eu vejo aí o yoga, ele pode ajudar muito, principalmente
junto à psicologia, né? O yoga é a questão da prática física que leva à mente. E eu escolhi a abordagem que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela trabalha muito cognitivo, né? Apesar da minha base ser ser ali da fenomenologia, do existencialismo, mas a TCC, a famosa TCC, né? Ela trabalha muito a mente, que sempre foi a minha, por isso que eu falo da neurociência, que é o próximo passo, sempre foi a minha curiosidade mesmo, né? Então eu acho que elas se complementam, posso dizer assim, no sentido de entender a mente e como a pessoa é responsável, como a pessoa ela pode fazer muito por ela mesma, né? Buscando essas ferramentas. Legal, muito bom. A gente estava comentando, inclusive, antes, né? Você estava falando sobre escolas que colocaram, inclusive, no ensino médio, né? Isso. Para justamente ajudar a lidar com todo o estresse que é o pré-vestibular, né? Então, é muito interessante essa aplicabilidade e ver resultados interessantes, né? Então, tipo, o quanto de estresse, acho que todos nós que passamos por isso lá atrás, a gente lembra o quão difícil era a época de vestibular. Na nossa época não existia Enem, né? Então hoje acho que talvez o Enem seja o grande X da questão. Mas sem dúvida nenhuma, e ainda colocar isso numa grade curricular de uma escola é fenomenal, né? É fantástico. E os efeitos são nítidos, assim. A minha filha mesmo está nessa fase, né, de pré-vestibular. E ela é impressionante como a gente vê uma melhora de humor, de disposição, disposição para a vida, né? Não é nem disposição só física, mas é disposição para tudo mesmo, né? E atrelado, eu acho que a psicologia, que aí vai tratar outras questões também, que aí no yoga a gente não vê. Eu acho que elas se complementam, eu acho que são muito eficientes, muito eficazes. É legal porque, bom, eu vou pensar no paciente com endometriose, vira meio que uma interligação entre o personal, o professor de educação física, yoga e a terapia. Né? Então, assim, mais uma vez a gente mostrando a interligação mente-corpo, quão fundamental é e quanto ajuda a gente. Uma mulher com dor crônica ou com dificuldade para engravidar, o quanto gera de ansiedade, eventualmente depressão, né, isolamentos, e assim, a dor crônica vai levar a diversas contraturas musculares, Sim. que vai dar um encurtamento ainda maior. Então, tudo isso vai nos ajudar a dar mobilidade para aquela mulher, desfazer essas contraturas, melhorar o alongamento, melhorar a dor. E é incrível porque a TCC, ela vai trabalhar direto no ponto, ela é muito objetiva e muito prática. Não que ela vai desconsiderar o ser em si, o ser no mundo, né? Mas aí sim, ela vai pegar esse ser e vai ver qual é aquele problema naquele momento. E aí ela vai dar essa base para a pessoa poder decidir e ter até condições de escolher. Então, eu vou escolher, eu tenho, sei lá, eu preciso escolher fazer algo para que eu possa melhorar. Mas eu sei que depende de mim, depende de outras questões. Então, é isso. É tudo interligado. Então, tá tudo junto. Né? O ser é um ser único, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nossa, adorei. Só não vou dizer que eu vou sair daqui já me matriculando, mas eu prometo que eu vou fazer uma aula experimental, tá, em algum momento. Mas eu queria que você, se a gente pudesse deixar um recado final para os nossos ouvintes aqui, o que você acha que é fundamental que eles levem desse episódio de hoje? Olha, eu acho que assim, como tudo, eu acho que a gente só aprende fazendo. Você só vai sentir os benefícios do yoga a partir do momento que você experimentar. E quando for experimentar, lembrar de que não é uma competição, nem com você mesmo, né? Não é para mostrar para ninguém, não é para se desafiar no sentido de fazer o máximo, mas e sim o que você consegue fazer, né?
Ninguém nasceu para fazer yoga. A gente faz yoga para ficar bem, né? Para ter saúde, para viver bem. Então, eu acho que é se permitir, né? Se permitir essa experiência. E a experiência que seja uma experiência verdadeira mesmo, uma experiência de entender como aquilo funciona, porque às vezes o efeito do yoga pode não ser naquele momento, naquela hora, né? Não esquecer que o yoga é uma prática, é uma filosofia de vida, é perceber, poxa, ok, um alongamento foi gostoso, estou me sentindo bem, mas e no decorrer da semana? Como eu me relacionei com as pessoas, né? Como é que eu estou no trânsito? Enfim, como é que eu estou com meus filhos, eu tenho clareza mental, a minha memória melhorou, se perceber como único. Eu acho que esse é o recado mais importante e se permitir. Que legal, que legal. Georgia, muito obrigado mesmo, acho que foi muito rico essa conversa, a gente aprendeu muita coisa aqui e sem dúvida nenhuma faz a gente voltar, desacelerar um pouquinho e pensar mais sobre o estilo de vida que a gente leva, sobre o que a gente elencar prioridades e não tentar pegar tudo ao mesmo tempo. Acho que isso é fundamental e olhar um pouquinho para dentro da gente, né? Sim. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Gente, brigadão por estarem aqui acompanhando a gente e vejo vocês no próximo episódio.